Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui novamente agora para falarmos um pouquinho sobre a expansão marítima europeia, certo? Mas antes da gente falar de expansão marítima, eu preciso entender a formação de dois reinos bem específicos que vão ser os pioneiros nesse processo de expansão, certo? Que são os reinos de Portugal e o reino da Espanha, tudo bem? Bom, e aí, algumas coisas precisam ser pontuadas antes de entrarmos aqui, de fato, na expansão marítima. A primeira delas é que, enquanto Portugal e Espanha vão passar pelo que a gente vai chamar de guerras de reconquista, o resto da Europa ainda estava inserido na grande crise da Idade Média. Então, a Europa estava inserida ali na Guerra dos 100 Anos, problemas com a peste negra, a grande fome, que é toda aquela grande crise que levou ao cabo grandes elementos do período medieval, né? As estruturas medievais ainda estavam sendo sacudidas no restante da Europa. Portugal e Espanha acaba tendo um outro problema. A Península Ibérica, onde ficam localizados esses países, ela estava invadida por árabes islâmicos. O Império Árabe, depois da sua unificação, né, do povo árabe através do islamismo, eles passaram por uma expansão que dominou ali grande parte do Oriente Médio, o norte da África e tentou adentrar rumo à Europa. Eles tentaram invadir ali a região da França, né, no Reino Franco ainda, foram expulsos, mas eles acabaram se fixando na região da Península Ibérica. Então, os entornos desse mar Mediterrâneo estavam dominados pelos árabes islâmicos. Quando a gente fala árabes ou islâmicos, é justamente o mesmo povo, mas os cristãos chamavam eles comumente de mouros, tá bem? Então, são três nomes para o mesmo processo aqui, para o mesmo povo, tudo bem? Bom, essa Península Ibérica, ela era dividida em reinos. 4 reinos, basicamente, dominavam essa região da Península Ibérica. Eram os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão, certo? Mas com a invasão árabe, esses reinos eles ficaram espremidos no norte da Península Ibérica, lutando ali como uma forma de resistência na tentativa de expulsar os árabes. Então, a Guerra de Reconquista é justamente essa tentativa de expulsão árabe, tá bem? Da Península Ibérica. Bom, outro detalhe importante é que a região da Península Ibérica também não vivenciou de forma plena aquela reforma religiosa pelo qual o restante da Europa passou. Então, os movimentos luteranos, calvinistas e anglicanos que vão se expandir pela Europa, eles não atingem de forma muito ampla a região da Península Ibérica, sendo que a Igreja Católica continuou sendo muito forte nessa área. São reinos, então, muito católicos, tudo bem? Então, conforme a Igreja Católica fortaleceu-se naquela contra-reforma religiosa, ela vai se apegar bastante a essa região da Península Ibérica, ok? Bom, então durante a Guerra de Reconquista você tem a grande crise da Idade Média, já havia sido iniciado o processo de renascimento cultural, né, econômico e tal, do restante da Europa, mas a região ali estava brigando contra os mouros, vamos dizer assim. Nesse processo de luta contra os mouros, você vai ter o destaque do nobre Henrique de Borgonha. O Dom Henrique de Borgonha consegue libertar do domínio árabe a região bem na beiradinha ali na ponta oeste da Península Ibérica. Essa região ela era chamada de Condado Portucalense. Então, o Dom Henrique de Borgonha acaba ganhando o Condado Portucalense como um senhor feudal dessa área. E aí o seu filho, né, sucedeu ali durante esse governo, esse processo de governo da região do Condado Portucalense, conquista a região de Algarves, mais ao sul, expulsando os árabes também dessa região e acaba proclamando a independência. Então, Afonso Henriques é responsável pela independência da região do Condado Portucalense, que agora vai passar a ser chamado de Portugal. Lógico que os demais reinos tentaram reorganizar um domínio sobre aquela região portucalense, eles acabam fazendo uma revolução, né? Apoiados tanto pela nobreza da região portucalense como por burgueses dessa área. Essa revolução ela foi liderada por Dom João de Avis, portanto ela vai chamar Revolução de Avis, obviamente.
e então eu tenho a consolidação da independência de Portugal. Então veja só, é importante você notar que Portugal se torna uma nação consolidada, unificada, como uma consequência das guerras de reconquista, né? Dessa luta contra os mouros na área da Península Ibérica. Outra coisa que é bastante importante também é que como os árabes estiveram muito tempo nessa região, você tem forte influência da cultura árabe nessa área ibérica. Então você vai ter, por exemplo, a influência na língua, por exemplo, palavras como alface, alfazema, entre algumas outras, são palavras de origem islâmica que acabam influenciando a língua portuguesa e a língua espanhola dessa área. Você tem também uma influência nas construções de algumas regiões, além, é lógico, de técnicas de navegação que os árabes utilizavam, instrumentos de navegação que os árabes utilizavam e que vão ser amplamente utilizados pelos povos dessa Península Ibérica, principalmente aqui, Portugal e Espanha, que se formam logo mais, certo? Que tipo de instrumento nós podemos destacar aqui que passou a ser utilizado por Portugal? Por exemplo, a bússola, o astrolábio, que é instrumento importante para a navegação noturna, a construção da própria caravela, ela tem grande influência árabe, que é uma embarcação pequena e veloz. Então você tem grande influência da cultura e dos hábitos árabes nessa região ibérica, certo? Portugal, agora consolidado como uma primeira nação organizada, definida, como uma monarquia absolutista, centralizada, é bastante pioneiro também em outras áreas. Primeiro, você precisa entender que Portugal é a primeira nação a se consolidar como nação unificada da Europa toda, mas para além disso, Portugal tinha uma burguesia mercantil também consolidada. Além disso, você deve ter uma noção de geografia e se lembrar que Portugal tem um litoral bastante vasto, o que acaba impulsionando atividades marítimas muito importantes nessa região. Somando então influência árabe, burguesia mercantil interessada no comércio de especiarias, além, é lógico, desse grande litoral português e da tradição de atividades marítimas, você vai ter um impulso por buscas de novas rotas de navegação. Essas novas rotas de navegação, elas deveriam satisfazer aos interesses dessa burguesia mercantil que visavam o avanço econômico, mas também do fortalecimento da própria monarquia portuguesa. Então, Portugal começa a traçar uma série de projetos em busca de novas rotas de navegação. Veja só, se você está pensando que os portugueses poderiam navegar pelo mar Mediterrâneo para buscar produtos vindos do Oriente, talvez você tenha que se lembrar que essa região do mar Mediterrâneo, ela tinha um comércio controlado por cidades italianas que inviabilizava a atividade de outros povos nessa região. Além disso, lógico, você vai ter ali o Império Turco-Otomano, que tinha tomado o Império Bizantino, você tem também árabes que eles tinham acabado de expulsar do seu território, então o mar Mediterrâneo não era uma rota viável para o comércio de especiarias para os portugueses. Então era necessário que se buscasse uma nova rota. Lembra quando a gente falou de renascimento, eu te disse que a ciência passa a avançar bastante? É lógico que a ciência nos traz inovações incrivelmente importantes, né? E aqui é legal você se lembrar que com o avanço de várias áreas da ciência, você tem aqui a consolidação da ideia de que a Terra não era mais chata. A Terra passa a ser vista como até um astro esférico, certo? Apesar de a gente ter terras planistas hoje em dia, a Terra é esférica, tá, gente? Provaram isso lá no Renascimento, vamos lembrar. Então, os portugueses, crendo aqui nessa esfericidade do planeta Terra, começam a buscar uma nova rota de navegação. Como ninguém nunca tinha navegado muito longe da Europa, eles vão começar uma rota marítima contornando o continente africano. Esse contorno nós vamos chamar de périplo africano, tudo bem?
Bom, a primeira região conquistada pelos portugueses é a região de Ceuta, bem no norte da África, e a partir dali eles aos poucos vão se lançando nesse périplo africano, conquistando ilhas na região do continente africano, Madeira e Açores, Cabo Verde. Eles vão contornando todo o continente africano aos poucos, estabelecendo entrepostos comerciais, feitorias e também algumas regiões onde eles já vão estabelecer colônias. Até que eles chegam na ponta sul do continente, que vai ser uma região um pouco difícil de transpor. Essa região do sul vai ser chamada primeiro de Cabo das Tormentas, né, por conta das correntes marítimas e tal. E mais tarde nós vamos ter, graças à navegação do Vasco da Gama, que lidera um importante grupo de caravelas, consegue transpor o Cabo das Tormentas, que vai passar agora a se chamar de Cabo da Boa Esperança, chegando finalmente na Índia para estabelecer colônias e iniciar um grande comércio de especiarias. Portugal, então, é o primeiro país a se lançar nessas grandes navegações, a contornar o continente africano, chegando diretamente na Índia, na cidade de Calicut, e agora iniciando um império de especiarias. Tudo bem? Muito bom! Nós continuamos na próxima videoaula. Obrigada por assistir até aqui.